Segundo muitos relatos, o monstro que sugou o sangue de inúmeros animais ao redor do mundo, a partir da década de 90, seria algo entre demônio, vampiro ou alienígena. Será mesmo? Vamos descobrir toda a verdade dos fatos. Duarte 890 aqui. Editor, lasca a vinheta. Bom, o chupa-cabra é uma suposta criatura a qual se atribui uma série de ataques a animais na América. Em meados da década de 1990, uma série de ataques sem explicações bem conhecidas a animais nas zonas rurais alarmou as pessoas no continente americano. O Brasil foi um dos países com mais relatos do caso e o assunto tomou conta dos noticiários durante alguns meses. Estranhamente, animais estavam sendo atacados em regiões diversas e distantes uma das outras. As mortes eram muito parecidas e por isso foram todas atribuídas pela cultura popular a um suposto animal conhecido como chupa-cabra, muito embora suas vítimas não fossem apenas cabras. O primeiro relato que se tem notícia sobre a ação do suposto chupa-cabra teria ocorrido no mês de março de 1995, em Porto Rico. Nesta ocasião, 8 cabras foram encontradas mortas pelo fazendeiro proprietário dos animais. Cada cabra tinha 3 perfurações e estavam completamente sem sangue. Foi por causa desse ataque que vitimou apenas cabras que se formou o nome de chupa-cabra, para identificar o que seria responsável pela morte dos animais. Os ataques continuaram em Porto Rico, mas nada foi realmente registrado ou mesmo explicado com precisão sobre a morte dos animais. Para tornar a situação mais confusa, seguiram-se ataques muito semelhantes a animais na República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá, México, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, no Brasil e nos Estados Unidos. Durante o ano de 1995 e o restante da década, os ataques se repetiram nos diferentes países, muitas vezes em dias muito próximos ou iguais. Em raras ocasiões, foram registrados em áreas urbanas. Na grande maioria dos casos, os ataques ocorreram em áreas rurais, vitimando criações de cabras ou vacas. Os relatos deixaram os investigadores, policiais intrigados e sem uma resposta que solucionaria o caso, mas o modo como as mortes aconteciam e suas localidades chamaram muita atenção dos pesquisadores e ufólogos. Para eles, os ataques eram realizados por seres extraterrestres de determinada raça que tinham a intenção de se alimentarem com o sangue dos animais terrestres. O fato é que as mortes não tinham relação com nenhuma outra praticada por animais predadores na Terra. Um detalhe muito estranho: os animais vitimados eram encontrados intactos, só com as marcas dos 3 furos e completa ausência de sangue. O chupa-cabras ainda é um ser inexplicado no Brasil. Esteve nas manchetes dos principais jornais durante vários meses, mas desapareceu gradualmente dos noticiários no final da década de 90. No entanto, os ufólogos de todas as partes se questionam o que é e como é tal animal. Alguns acreditam que o coiote tenha dado origem ao mito, por ser semelhante ao que é relatado por algumas pessoas. Porém, o modo como as mortes ocorreram ainda é uma incógnita, pois não é característica de nenhum animal. Vez ou outra, ainda surgem relatos do seu ataque. As principais vítimas dos ataques eram animais domésticos, como galinhas, vacas, cães, ovelhas e cabras. Para outros ufólogos e estudiosos, o monstro é resultado de um cruzamento entre um alienígena e um animal terrestre, realizado por cientistas da NASA que conseguiu escapar do cativeiro. O jornalista Jorge Martin também levanta a teoria de que a criatura seja um ser humano que sofreu diversos testes do governo dos Estados Unidos com armas químicas e outras substâncias experimentais em Porto Rico e que por fim acabou fugindo da prisão.
Há quem acredite que o bicho é na verdade um demônio. Testemunhas que estiveram perto de suas vítimas afirmaram forte cheiro de enxofre, fragrância preferida do demônio. Em alguns casos, suas vítimas eram encontradas com mutilações e sem alguns dos seus órgãos internos e membros. Segundo os relatos, o chupa-cabras seria bípede e teria grandes olhos vermelhos e brilhantes, como os de uma mosca, pele escamosa e cinzenta, cabeça oval, espinhos que descem da sua cabeça como uma crista até seu cóccix e patas com 3 garras. O artesão Carlos Meissner protagonizou o início dos ataques e da caçada a uma criatura desconhecida que matou centenas de animais ao longo de um ano em 3 estados do país. Quais são as características principais que tu enxergou nos ataques desses animais? Apesar de uma distância grande, às vezes de dezenas até centenas de quilômetros, né, entre um ataque e outro, todos os animais apresentavam os mesmos furos pelo corpo, né, as orelhas cortadas, né? Então, os furos na testa, o furo na face. Isso aconteceu com todas as ovelhas. Eu dei falta pelos bichos pela manhã e saí procurá-los aqui na região. Encontrei eles aqui em cima, aqui, questão de 200 metros da minha propriedade aqui, mas encontrei eles já bastante machucados, né? A fêmea, que inclusive estava prenha, apresentava um corte simétrico na cabeça, em forma de um quadrado, que retirou todo o couro dela, né? E a ausência das 2 orelhas. Pouco tempo depois, começou a acontecer o mesmo tipo de morte com os animais dos meus vizinhos, por exemplo, foram, acho que umas 20 ovelhas foram mortas, né? Todas tiveram suas orelhas cortadas, né? Inclusive essas orelhas foram encontradas depois, acredita-se que regurgitadas. A princípio, eu procurei a chácara que tinha aparecido na imprensa e acabei encontrando a chácara do Carlos Meissner. Quando ele soube que os meus animais tinham sido atacados, ele veio aqui comigo, veio ver os animais, tudo. E constatamos que é exatamente o mesmo tipo de ataque. Inclusive uma das ovelhas, que faltava esse osso do fuço. Todas as ovelhas, principalmente as ovelhas que foram atacadas, apresentavam 3 perfurações na face, que era uma na testa e uma em cada lado do focinho, que eu acredito que era uma maneira do animal pegar e derrubar a vítima, né? E além das perfurações, a falta de sangue, que era uma coisa muito esquisita. Uma hipótese que nós trabalhamos, depois que concluímos toda a investigação, é que o sangue estava presente, mas ele não estava sendo visível. Estava presente, mas a parte vermelha não. A parte vermelha é onde está a proteína, onde está o ferro, onde está toda a parte que é rica. Eles separam a parte vermelha do plasma, que o plasma nada mais é do que a água, né, que a gente tem no corpo. Eles perceberam que as fêmeas, elas estavam sendo atacadas e os machos estavam sendo deixados de lado, né? Provavelmente tinha a ver com hormônio, no caso o estrógeno, né, que é feminino. Não havia sangue no chão, nem na estribaria, onde fosse que a gente fosse procurar, não achava, né? Então, o que leva a concluir que esse animal se alimenta de sangue, se alimentava de sangue, né? E também justifica o que nós encontramos em vários animais, que eram aqueles orifícios como se fosse causado por morcego, que a gente sabe que não é. Quando eu cheguei, os ataques já haviam acontecido há uns 3, 4 dias e os animais que ainda não tinham sido enterrados, eles estavam como se eles tivessem acabado de perecer. Eram coisas que aconteciam muito estranhas, sabe? Que os veterinários, quando se deparavam com isso, eles não conseguiam encontrar a explicação. Eu cheguei numa propriedade que tinha um pequeno córrego e algumas estavam até dentro desse córrego, que seria mais uma razão para que o apodrecimento da carcaça se iniciasse mais rápido, com o sol, né? E elas estavam intactas. As árvores repletas de urubu, mas dezenas de urubu,
e nenhum descia. Ficaram semanas nas árvores ali, umas 2 semanas, e os animais mumificando no pasto,